chamo Leila Pinto, esse é o canal Coluna do Lar. Hoje eu vou mostrar para vocês como é a minha rotina aqui na minha casa, como que eu faço algumas coisas. Só para contextualizar, hoje é sábado e a minha casa tá desorganizada, tem algumas coisas que eu preciso limpar para começar bem a outra semana. E hoje também tem uma reunião lá na congregação onde nós fazemos parte, eu e a Laura. Eu convido você a me acompanhar no dia de hoje, como eu faço aqui a limpeza da minha casa, a organização, e vou ver se eu consigo também gravar alguns momentos lá. Sejam bem-vindos. Eu vim aqui em cima, a minha casa tem 3 andares. Na parte de baixo é uma oficina que está desativada, né? Foi a oficina do meu sogro e a gente precisa fazer reforma, mas não é prioridade aqui na minha casa. No segundo andar é onde eu resido, né? E o terceiro é um terraço que tem um quarto para o meu filho e uma cozinha, um banheiro. Esse banheiro ele tem espaço para área de serviço, porque eu não tenho área ainda de serviço. E aí é todo esse espaço aqui. Na semana passada eu lavei, mas já está sujo, então eu precisaria passar um pano, mas eu não vou focar nisso agora, ou então aspirar, né, varrer, aspirar e passar um pano. Mas eu não vou focar isso agora, porque a casa está um pouco desorganizada. Então eu vou organizar as coisas no lugar. Uma dica que eu dou a você: quando você vê que está tudo generalizado para você fazer, o ideal é você manter arrumado, que não dá aquela sensação de mal-estar, e ir separando dias, né, para ir setorizando a sua casa para você fazer a limpeza. Hoje, por exemplo, eu não vou fazer a limpeza de toda a casa. Vou aproveitar que meu filho não está em casa, vou limpar o quarto dele, vou limpar o banheiro dele aqui, porque o vaso estava entupido e a gente desativou o vaso, mas eu ainda não lavei. Então eu vou lavar esse banheiro daqui de cima e vou descer para os serviços da casa lá embaixo. Eu já comecei o dia, já tomei meu café cedo, e meu marido foi trabalhar, então, e a Laurinha tá dormindo, então é ótimo para fazer as coisas quando tá todo mundo assim fora de casa, é uma maravilha. Você também gosta de fazer as coisas sozinha? Tá bem desorganizado. Menino solteiro, 21 anos, olha a desorganização dessa casa, desse quarto. Aqui nesse canto, olha o tanto de lixo que ele deixa, louça suja, olha o armário. Eu tirei as coisas dele desse armário, não permito que ele guarde coisas aqui, porque ele faz muita desorganização. Então, temporariamente, as coisas dele estão lá embaixo no armário da Laura. E eu tenho bastante roupa para dobrar também. Então eu vou tirar aqui a roupa de cama para lavar, vou colocar na lavadora e enquanto isso eu vou descer para dobrar a roupa para poder organizar os armários para começar a limpeza e arrumação da casa. Eu já fiz esse canal já tem um tempinho, sabe? E aí sempre que eu colocava vídeos eu acabava me envergonhando das minhas coisas, né, na minha casa, porque eu não me casei do modo tradicional, sabe? Você namorar, depois você noivar, depois você casar, você programar todas as suas coisas, fazer um enxoval, como eu vejo muitas pessoas aqui fazerem. Isso nunca foi possível, né, fazer o enxoval. Eu tenho coisas, né, assim, muitas das coisas que eu tenho na minha casa foram coisas que eu ganhei, sabe? O que aconteceu? Aos 15 anos de idade, eu perdi a minha mãe. Minha mãe morreu aos 45. Minha mãe morreu aos 45 anos, idade que eu tenho hoje. E aí, o meu pai ficou muito chateado, assim, depressivo. Ele ficou muito depressivo. E aí nós somos cristãos, né? E nessa época, pelo menos, era comum a consulta a profetas. E aí o profeta foi, ele esperava falecer. Na verdade, a minha mãe ia até um grupo de oração. Minha mãe orava muito, sabe? Frequentava lugares e aí falaram para ela
que havia uma noiva. E nesse dia que falaram pra ela que havia uma noiva, ela chegou em casa bem preocupada. Aí ela falou comigo e com a minha irmã. Eu lembro como se fosse hoje, era frio. Ela morreu em maio. E aí tava muito frio. Aí ela chegou falando assim, hoje no culto revelaram uma noiva. Aí eu até perguntei assim, alguém vai casar? Tinha alguma noiva lá? Aí ela ficou quieta. Mãe, tinha alguma noiva lá? Aí ela falou assim, não, noiva é morte, alguém que está preparado para partir. Eu acho que algo dizia que era ela, né? Eu falei assim, que isso, mãe? Ai, credo, morte. Será que alguém que estava lá vai morrer? E aí ela ficou em silêncio, com uma cara de espanto, um olho bem grande, e fez como se fosse uma despedida, dizendo que gostaria muito de ver nós duas nos casarmos. E aí, no dia seguinte, ela passou mal. Aí ela passou mal, ela teve um mal-estar, tipo, uma dor de barriga, não teve nada demais, sabe? Aí ela passou o dia deitada, e nesse dia eu tinha até que fazer, eu tinha dentista. Bom, e aí tinha um culto que eu tocava teclado, aí ela me acordou pra ir ao dentista, eu não tava me sentindo muito bem também, alguma coisa do fígado que a gente tinha comido. Aí eu falei, não vou não. Isso no dentista. Aí ela foi e falou assim, tá, então você liga desmarcando. Eu não gosto desse amaciante. Eu gosto desse amaciante, mas esse aqui acabou, eu vou misturar um com o outro. E aí eu fui, né, ela me falou pra desmarcar, ela acabou ela mesma desmarcando pra mim. E aí eu continuei dormindo. Quando foi de noite, isso eu levei o dia inteiro dormindo. E ela também, mas eu não vi ela passando mal, ela tava passando mal também. Aí quando foi de noite, perto do horário do culto, né, que eu tocava teclado, ela me falou, Leila, você vai no culto do Maurício? Aí eu, mãe, eu não vou, não tô bem. Ela, não, levanta, toma um banho, vai sim, esse seu compromisso não é com o homem, é com o Senhor, você vai. Aí eu fui, aí obedeci, né, levantei pra tomar um banho e dei uma melhorada, sabe? Nem lembro se eu comi alguma coisa, faz muitos anos, não tinha 15 anos. Aí eu fui lá pro culto, toquei teclado, só que eu esqueci um caderno de cifra. Eu tava aprendendo a tocar música e aí, até hoje, né, eu acompanho mais por cifra do que decorar a escala pra tocar. É um pouco desconfortável, é um pouco de preguiça minha. E aí eu fui. Eu falo, vou limpar aqui essa tampa. E aí eu fui, né, em casa pra buscar. Quando eu cheguei em casa, ela tava assim, com o seio vomitado, tava suja. Minha irmã tava gritando muito. Eu tenho uma irmã, né? Minha irmã tinha 18 anos. E a minha irmã reclamou, falou assim, mamãe tá enchendo o saco, só vomita, não aguento mais limpar vômito. Eu falei, mas qual é o motivo? Por que ela tá passando mal? Porque você não me falou. Você tava dormindo, também tava passando mal. Ela falou pra me incomodar. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ir lá, porque vai começar o louvor, eu só venho pegar um caderno. Eu vou tocar e depois eu volto aqui, né, pra ver. Eu não vou ficar no culto, não. Eu vou vir aqui rapidinho, vou deixar meu teclado lá, depois eu volto lá. Aí foi. Aí eu fui, toquei lá os louvores com a cabeça longe, né, mas toquei. Quando eu terminei tudo, que eu cheguei em casa, ela já não estava mais. E aí a minha irmã falou, né, o que tinha acontecido. Falou que quando meu pai chegou, ela estava deitada na cama, ele chamou pelo nome dela, ela já não respondeu muito bem. Aí ele insistiu, ela perguntou quem tá aí. Aí ele viu, né, que ela estava passando bem mal. Aí pediu para ela levantar. Quando olhou, ela estava toda suja já, toda defecada. Aí falou assim, desculpa. Bom, enfim, aí ele pegou ela, deu um banho, né, tirou a roupa. Quando eu cheguei, a minha irmã estava lavando essa roupa, né, a roupa do vômito e a roupa que ela tinha defecado. Aí levou ela pro hospital, e aí quando eu cheguei foi nesse contexto, né, ela tinha ido pro hospital. Aí eu voltei pro culto,
falei que eu teria que ir embora, deixei o teclado lá, voltei para casa, fiquei esperando. Aí meu pai fez um telefonema, ela já entrando no CTI. E aí eu não consegui nem orar pela minha mãe, sabe? Assim, falar com o Senhor, parecia que o mal já era para morte, até porque ela já tinha falado nos dias anteriores e isso veio em minha mente, sabe? E aí ele falou que ela estava indo pro CTI, era um pouquinho antes da meia-noite, falando pro CTI que era para orar, Minha irmã continuou lavando a roupa lá, e eu sentada, e aí ela faleceu de meia-noite e 3. E quando ela faleceu, ele não ligou para avisar que ela faleceu. A minha irmã deu um grito horroroso na área de serviço, e eu senti uma dor que eu não sei explicar o tamanho, o tipo da dor, o que foi. Não tem como eu demonstrar a forma que foi. E aí ela faleceu. Depois, no meio da madrugada, eu não consegui dormir, obviamente, nem a minha irmã. Aí a gente ficou esperando, fomos pro quarto, meu pai não chegava. Entendemos, né, que ela tinha falecido, mas nem eu falava com ela, nem ela falava comigo, a minha irmã. E aí, passado o tempo, meu pai chegou com meu avô e a esposa, abraçando a gente, falando, né, que tinha falecido. Meu pai nem abraçou muito, nem ficou, porque eu acho que ele já tinha chorado tanto o suficiente que ele tinha. Ele já saiu com meu avô para resolver algumas coisas nessas partes burocráticas, e a mulher do meu avô ficou com a gente sentada. Aí depois eu fui lá falar com meu pai. Aí eu perguntei se eu podia fazer alguma coisa. Aí ele falou assim: olha, quando for de manhã, você avisa alguns vizinhos que a gente tem telefone, não avisa todo mundo, para não ser muito ruim, e aí você pede para comunicarem, porque tinha que enterrar no dia seguinte. Nunca vi disso. A pessoa morre, tá bem, e de repente tem que enterrar correndo, às pressas. E no atestado de óbito foi anotado como causa indeterminada. Enfim, eu tô contando um pouquinho dessa história aqui, porque, resumindo, meu pai sempre foi presente, mas não foi tão presente assim, de amor, carinho, cuidado, afeto, essas coisas assim que menina precisa. Menina não, filhos, né? E aí, por esse motivo, não por esse motivo, agora eu sei, porque fazendo terapia, estudando, eu entendo que essa ausência nos faz tanto escolher mal o companheiro, como ter uma necessidade familiar, principalmente nós, né? Porque a gente tinha uma composição familiar, dos 4, tudo certinho, a gente comia à mesa, a gente ia pra igreja, a gente voltava, então assim, foi essa ausência. E aí, passado o tempo, né, voltando, resumindo a história do casamento do meu pai ficou depressivo, achou o profeta falou a respeito, falou: ó, não tem mala, não tem noiva, não tem viagem nenhuma pra você, mas se você quiser saber o que Deus que tem pra sua vida, eu posso te falar. E falou que ele ia ter um futuro, que ele ainda tinha ministério. Ministério é um cargo que você tem especificamente para Deus no serviço da obra, né, que é a expansão do reino do Senhor, de falar da palavra do amor de Deus para as pessoas. E aí falou isso pra ele. E aí, enfim, depois de 6 meses ele se casou com uma moça, né? Não havia nada, não havia um relacionamento, de fato. Foi algo que o Senhor separou, eles oraram, confirmaram, enfim. Só que eu senti um tamanho abandono, né? Perdi minha mãe, meu pai alugou um apartamento. Na verdade, ele negociou 2 apartamentos. Um ele deixou eu e a minha irmã morando sozinha, no outro ficou ele com a esposa. O apartamento era pequeno, ele falou que não cabia, era um casamento recente, não cabia ficar morando com todo mundo, e aí teve alguns contratempos nesse período, né? Assim, ela tinha 32 anos, não tinha filhos, e algumas coisas que a gente passou que não convém aqui falar, né? Faz parte, não existe uma regra, uma receita de bolo que você faça com seus filhos, ou que você faça com a sua família, que seja o melhor ou o ideal a fazer. Aí meu pai foi transferido para um lugar bem longe, Silva Jardim, e eu tinha que estudar, eu tinha que fazer cursos, né? Eu precisava entrar no mercado de trabalho, e aí eu fui arrumando locais para que fizesse isso. Então eu trabalhei de acompanhante, morei com uma senhora em troca do teto praticamente, para fazer um curso.
ficava na igreja, né, porque eu queria muito congregar em Niterói, então dormia na igreja, dormia sem lençol, passava necessidade, assim, fome, né, às vezes comia só um pacote de biscoito, fome não passava, mas passava bastante dificuldade, andava a pé, muito a pé, vários quilômetros, porque não tinha dinheiro de passagem, só tinha o dinheiro de passagem para subir e para descer, né, quando tinha, sempre surgia, e, assim, muita dificuldade. E aí eu tive um desgosto, né, uma situação que não vou falar aqui para não expor ninguém, e fiquei muito chateada e fui morar numa casa que eu tenho em Niterói. Meu pai liberou essa casa para morar, eu não tinha nada, fui com meu edredom, com minhas roupas, levei meu teclado e eu tava noiva. Só que esse noivo dizia ter um dinheiro pro casamento que não havia, fiquei chateada da vida e numa noite conheci meu marido e passei maus bocados com esse marido até que ele se convertesse e tá num processo de mudança, né? Bom, então é isso. Depois vieram os filhos, tenho minha casa, graças a Deus, no castelo, nem esperava por essa casa que o Senhor me deu. Então, as minhas coisas são humildes, mas não são, o que não é prioridade, eu compro o suficiente quando eu não ganho. E aí eu vou comprando aos poucos e eu comecei esse vídeo para incentivar que a gente comece, né? Porque precisamos começar. Desculpa que eu falei pra caramba. Já coloquei a roupa ali pra bater, agora eu vou descer. A Laurinha tá dormindo e eu vou dobrar umas roupas. Eu vou deixar só as imagens. Vou dobrar as roupas, vou limpar a minha sala, o quarto, os quartos, né? Mas um quarto ela tá dormindo, que é o meu. Eu limpo lavando, né? Eu preciso lavar. Então eu coloco cloro, um pouquinho de sabão, esfrego e passo uma buchinha. É tipo um rodo, é uma espuma, é muito bom, maravilhoso. Ele seca, seca mesmo. E aí eu vou fazer isso lá dentro pra poder limpar, porque eu lavei ontem a cozinha e fica tudo engordurado. Aí no final, gordura do pé, porque eu só ando descalço. Eu tomo choque com as coisas. Então eu ando descalço, parece que eu tenho muita energia estática em mim. Bom, chega de enrolação. Desculpa o desabafo, a historinha foi contada, mas é isso aí, essa é a minha vida.
quarto do Davi, aí parei aqui para fazer um suco e vou editar esse pedaço do vídeo, porque eu descobri que hoje é Rosh Chodesh, né, que é lua nova. Então não posso faltar o compromisso na congregação hoje. Olá pessoal, vim aqui só para terminar o vídeo e fazer algumas considerações a respeito do mês que nós entramos. Essa celebração que vocês viram no final é a celebração do recebimento do mês, que se chama Rosh Chodesh. Nós sempre fazemos isso é feito na lua nova. Eu gostaria apenas de fazer algumas considerações. Todos sabem, né, que na época que foi escrito o Novo Testamento, ele foi escrito através dos discípulos. Aí tem os primeiros livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, foram descritos cada um de uma forma, de uma visão daqueles passos de Jesus, né, que a gente chama de Yeshua. E se eles não tinham Bíblia, né, porque o Novo Testamento foi composto depois, porque aí em Atos aparecem os atos desses cristãos que ficaram sem o Messias, que morreu crucificado, e depois disso, apóstolo Paulo, né, que era Saulo, ele era perseguidor do cristão, e aí ele tem um encontro com Yeshua, mesmo Yeshua já tendo morrido, né, ele vai num caminho, ele fica cego, e vem uma voz que fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele é curado da cegueira,
e ele passa a seguir. Ele era estudioso da lei, da Torá, dos preceitos do Senhor. Então, o que ele faz? Nos livros dele, que é Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, ele vai falando a esses povos, inserindo esses povos na consideração do que é juntar, porque para o judeu é muito fácil seguir aquelas tradições, os costumes, para a gente é um pouquinho confuso. E isso acontece com o Paulo, ele vai inserindo a gente. Então, o Novo Testamento não existia. Lá em 1 Timóteo, acho que é em 1 Timóteo, tem um texto que fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, se é toda a escritura, tanto a velha aliança, que é o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, ele é inspirado por Deus. Eu fico muito feliz, por isso que eu estou compartilhando aqui desses textos, dessas informações. Existe um texto que fala em Colossenses, Colossenses 2, versículo 16 e 17. Ele fala: portanto, ninguém vos julgue pelo seu comer ou pelo seu beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, assim, somos um corpo, cada um tem uma função. A minha função de dedinho mindinho guarda o sábado e a festa da lua nova. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.